Na rua Beale, em Memphis, uma garota de 17 anos estava tentando vender o piano de seu pai por $200. Ela estava sentada ali há 4 horas, sob um calor de 37 graus, mas nenhuma pessoa havia parado até que aquele homem de jaqueta de couro preta passou por ali. Mas ninguém sabia que aquele momento estava sendo gravado por uma equipe de notícias local. E o que aconteceria nos próximos 20 minutos mudaria não apenas a vida daquela garota, mas as vidas de 12 milhões de pessoas que assistiram à filmagem, porque Elvis Presley estava na rua Beale naquele dia de agosto de 1974, e ele estava prestes a provar que o maior presente do rei não era sua voz, era seu coração. A temperatura pairava em torno de 37 graus e a calçada tremeluzia com ondas de calor. A rua Beale estava viva como sempre. O berço do blues, onde a música jorrava de cada porta. Letreiros de neon anunciavam shows ao vivo, lojas de discos exibiam álbuns em vitrines empoeiradas e músicos de rua competiam por trocados de turistas. O ar cheirava a fumaça de churrasco, asfalto quente e 100 anos de história musical. Mas bem ali, em frente à loja geral de Schwab, ao lado do lugar onde B.B. King costumava tocar décadas antes, estava sentada uma garota de 17 anos. Seu nome era Sarah Mitchell. Ela usava um vestido amarelo desbotado que havia sido lavado tantas vezes que a cor quase desaparecera. Tênis brancos de lona com buracos nas pontas e seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo simples. Ao lado dela, cuidadosamente posicionado na calçada, estava um velho piano vertical, um Kimball, de 1952. Seu acabamento em madeira fosco pelo tempo, mas ainda digno. E nas mãos de Sarah havia um pedaço de papelão que dizia em letra cuidadosa: vende-se 200 Harleys. A história de Sarah não era do tipo que pertencia à Rua Beale. Pelo menos não a versão turística da Rua Beale. Isso não era sobre perseguir a fama ou seguir sonhos. Era sobre sobrevivência. O pai de Sarah, James Mitchell, havia morrido 7 meses antes de um ataque cardíaco. Ele tinha apenas 44 anos. Um minuto ele estava tocando piano em um culto de domingo. No minuto seguinte ele se foi, assim mesmo. James Mitchell havia sido músico de estúdio em sua juventude. Nunca famoso, mas habilidoso o suficiente para tocar de apoio para a Sun Records no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ele havia tocado em faixas que nunca se tornaram sucessos, trabalhado com artistas cujos nomes ninguém se lembrava, mas ele estivera lá naqueles estúdios lendários, respirando o mesmo ar dos homens que criaram o rock and roll. Depois que o trabalho de estúdio secou, James trabalhou como professor de piano, dando aulas para crianças do bairro por $10 a hora. Mal dava para sobreviver, mas era trabalho honesto, e James Mitchell era um homem honesto. A mãe de Sarah, Dorothy Mitchell, tinha 45 anos e havia passado os últimos 20 anos criando Sarah e seus 2 irmãos mais novos, enquanto trabalhava meio período em uma loja de tecidos. Depois que James morreu, ela assumiu o trabalho em tempo integral. Mas os $900 por mês que ela ganhava não eram suficientes para aluguel, 3 filhos, contas e comida. O seguro de vida que James pensava ter acabou estar vencido. Ele havia perdido pagamentos durante um mês difícil 2 anos antes e nunca recuperou. O aviso de despejo havia chegado na semana passada. Eles tinham até 1º de setembro para conseguir $600 de aluguel atrasado ou estariam na rua. Dorothy estava fazendo turnos extras. Sarah estava fazendo babysitting todas as noites depois da escola. Seus irmãos estavam coletando garrafas pelo dinheiro do depósito. Eles haviam juntado $400. Precisavam de mais 200. É por isso que Sarah havia convencido sua mãe a deixá-la tentar vender o piano. Era a única coisa que eles possuíam que valia alguma coisa. O piano havia sido a posse mais preciosa de seu pai, não porque era caro, mas porque havia sido o piano de sua mãe, passado para ele quando ela morreu. James havia ensinado Sarah a tocar naquele piano. Toda tarde depois da escola, pai e filha se sentavam lado a lado naquele banco, suas mãos guiando as dela sobre as teclas. A música favorita de Sarah era Can't Help Falling in Love. Seu pai cantava enquanto ela tocava. Sua voz não profissional, mas calorosa e cheia de amor.
A última vez que tocaram juntos foi 3 dias antes dele morrer. Sarah se lembrava de cada detalhe. A maneira como a luz da tarde entrava pela janela. A maneira como seu pai sorriu quando ela acertou a progressão de acordes difícil. A maneira como ele disse: "Você vai ser melhor do que seu velho pai jamais foi, querida." O piano era a última peça física de seu pai que Sarah tinha. Mas ela tinha 17 anos e entendia o que sua mãe não diria em voz alta. Você não pode dormir em um piano. Você não pode comer memórias. Às vezes, sobreviver significava deixar ir as coisas que você mais amava. Sarah estava sentada ali desde as 10 da manhã. Agora eram 14 horas. Centenas de pessoas haviam passado. Algumas pararam para olhar. Algumas fizeram perguntas. Funciona? Você pode entregar? Aceita $50? Mas ninguém havia considerado seriamente comprar um piano vertical de tamanho normal de uma adolescente em uma calçada. Alguns tiraram fotos, provavelmente pensando que era algum tipo de instalação artística. Um homem riu e disse: "Boa sorte com isso, querida." Os olhos de Sarah ardiam com lágrimas não derramadas, mas ela não choraria. Seu pai sempre lhe dizia que as mulheres Mitchell eram fortes. "Nós dobramos, mas não quebramos", ele dizia. Mas naquele momento, Sarah sentia que estava prestes a se despedaçar. Eram 14h17 quando Elvis Presley virou na rua Beale. Elvis estava sozinho naquele dia, o que era incomum. Normalmente ele viajava com uma comitiva, segurança, amigos, aproveitadores. Mas às vezes até reis precisavam escapar. Ele havia dirigido de Graceland em seu Stutz Black Hawk, usando óculos escuros e uma jaqueta de couro preta apesar do calor, e estacionou 3 quarteirões de distância apenas para caminhar, para lembrar. Elvis tinha 39 anos. Seu retorno especial de 68 havia revitalizado sua carreira, e ele passou os últimos anos se apresentando em Vegas para multidões esgotadas. Ele havia ganhado milhões. Comprou Cadillacs para estranhos, pagou hipotecas de pessoas por capricho, distribuiu dinheiro para qualquer um que parecesse precisar. Mas ultimamente, Elvis havia estado pensando sobre o passado, sobre o projeto habitacional Lauderdale Courts, onde cresceu, sobre sua mãe, Gladys, e como eles eram tão pobres que às vezes tudo que tinham para comer era pão de milho e feijão, sobre o dia em que comprou para ela aquele Cadillac rosa, e como o rosto dela se iluminou como manhã de Natal. Elvis caminhava devagar, olhando os prédios, lembrando. A rua Beale havia mudado, mas ainda parecia lar. Era ali que ele vinha quando adolescente, esgueirando-se em clubes para ouvir os músicos de blues tocarem, absorvendo tudo, aprendendo a música que se tornaria a fundação de tudo que ele criaria. Então ele a viu. A garota com o piano e a placa de papelão. Elvis parou. No início foi apenas curiosidade. Você não via pianos em calçadas todos os dias. Mas quando olhou mais de perto, viu algo que fez seu coração doer. O rosto da garota. Ela não estava implorando. Não estava se apresentando. Estava apenas sentada ali com um desespero silencioso, esperando por um milagre. E Elvis, que havia sido aquela criança uma vez, a criança pobre esperando por um milagre, sentiu algo mudar dentro dele. Ele se aproximou. Sarah olhou para cima e viu um homem com óculos escuros e jaqueta de couro. Ela não o reconheceu. Ela se levantou rapidamente, esperança acendendo em seu peito. "Boa tarde", Elvis disse naquele sotaque familiar de Memphis, suave e educado. "Esse é um belo piano que você tem aí. Você está realmente vendendo?" Sarah acenou rapidamente. "Sim, senhor. É um Kimball 1952. Está em perfeito estado de funcionamento. Meu pai cuidou muito bem dele. São apenas $200. Elvis caminhou ao redor do piano lentamente, passando a mão na madeira. Então se sentou no banco ali mesmo na calçada e levantou a tampa do teclado. Seus dedos tocaram as teclas gentilmente testando-as. Estavam perfeitamente afinadas. Alguém amou este piano. "Você se importa se eu tocar algo?" Elvis perguntou, olhando para Sarah. "Claro que não, senhor. Por favor." E então Elvis Presley começou a tocar. Seus dedos se moviam sobre as teclas com a facilidade de um homem que nasceu para fazer música. A melodia flutuava pela rua Beale, clara e perfeita. E então ele começou a cantar.
Wise men say, only fools rush in. A voz era inconfundível. Mesmo se você nunca havia ouvido Elvis Presley cantar antes, você saberia que essa voz era algo especial. Sarah ficou paralisada. Seu coração começou a bater mais rápido. Aquela voz, aquela canção, era a música do pai dela. But I can't help falling in love with you. As pessoas na rua Beale começaram a parar. Cabeças se viraram. Passos diminuíram. Uma pequena multidão começou a se formar. Elvis terminou a música e olhou para Sarah. Ela estava chorando. Você toca lindamente, Elvis disse suavemente. Este piano tem uma bela alma. Como você sabia? Sarah sussurrou. Aquela música é uma boa música, Elvis disse. E esse piano merece ser tocado. Seu pai era músico? Sarah acenou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ele era professor de piano. Ele morreu. Elvis tirou os óculos escuros lentamente. Seus olhos azuis olharam direto para ela com compreensão profunda. Sinto muito, querida, ele disse. Aposto que ele era um bom homem. Ele era o melhor, Sarah disse, sua voz quebrando. E eu tenho que vender o piano dele. Eu não quero, mas precisamos do dinheiro. Vamos ser despejados e minha mãe está trabalhando 2 empregos e meus irmãos estão tentando ajudar. Mas não é suficiente e este piano é tudo que nos resta de valor e eu... Ela não conseguia parar de falar, todas as palavras saindo em uma torrente. Elvis se levantou do banco. Ele caminhou até ela e colocou a mão gentilmente em seu ombro. Respire, querida, ele disse. Apenas respire. Sarah respirou fundo, tremendo. Você é uma boa filha, Elvis disse. Você tem um coração valente. Seu pai ficaria orgulhoso de você. Obrigada, senhor, Sarah sussurrou. Você já teve que vender algo que amava? Elvis sorriu tristemente. Não tinha nada que valesse vender, querida. Mas eu me lembro de querer. Me lembro de me sentir impotente. E eu me lembro de pensar que se eu conseguisse, se eu saísse daquele buraco, nunca esqueceria como era aquela sensação. Ele se levantou do banco do piano e tirou sua carteira. Sarah observou enquanto ele a abriu e puxou notas. Não de 1 ou 5, mas de 100. Ele contou 10 delas. $1.000. Os olhos de Sarah se arregalaram. Ela recuou balançando a cabeça. Senhor, não. São apenas $200. Eu não posso. Elvis pressionou o dinheiro em sua mão, fechando os dedos dela ao redor dele. Isso não é pelo piano. Isso é para você e sua mãe e seus irmãos. Para aluguel, para comida, para o que vocês precisarem. Mas eu não entendo, Sarah disse, sua voz tremendo. Você nem me conhece. Não preciso conhecer você para ver que está tentando fazer o certo pela sua família, Elvis disse. E isso é tudo que importa. Mas então você não quer o piano? Sarah perguntou confusa. Elvis se agachou para ficar no nível dos olhos dela. Ele colocou as mãos em seus ombros gentilmente. Escute-me com atenção, querida. Eu quero que você fique com esse piano, porque esse piano não é apenas madeira e cordas. Isso é seu pai. São todas as lições que ele te ensinou, todas as músicas que vocês tocaram juntos, todos os momentos que compartilharam. Um dia, talvez não amanhã, talvez não no próximo ano, mas um dia você vai sentar nesse piano e vai tocar, e vai se lembrar dele, e vai sentir como se ele estivesse bem ali com você. Porque a música não morre, Sarah. As pessoas morrem, mas a música vive para sempre. Sarah não conseguia mais segurar. Ela começou a chorar. Soluços profundos e trêmulos que estava segurando há 7 meses. Elvis tirou um lenço do bolso e o entregou a ela. Vá em frente, ele disse suavemente. Chore. Você merece. Você tem sido forte para todos os outros. Fique triste por 1 minuto. Está tudo bem. Foi quando alguém na multidão crescente o reconheceu. Uma mulher ofegou. Meu Deus, é o Elvis. É Elvis Presley. De repente tudo mudou. Telefones não eram comuns em 1974. Mas a equipe de notícias local que estava filmando um segmento sobre a rua Beale virou a câmera para a comoção. Pessoas começaram a correr, gritando, estendendo a mão. Elvis se levantou instintivamente, movendo-se para proteger Sarah da corrida repentina. Ele levantou as mãos, sorrindo aquele sorriso famoso. Tudo bem. Se acalmem, ele disse, sua voz calorosa e comandante. Apenas tendo uma conversa com minha amiga aqui.
Mas a multidão estava crescendo. Vozes gritavam: Elvis, posso ter um autógrafo? Elvis, o que você está fazendo aqui? Elvis, eu te amo! Elvis se virou para Sarah uma última vez. Ele pegou a mão dela e a apertou. Você fica com esse piano. Está me ouvindo? Ele disse. E você toca todos os dias, porque seu pai está ouvindo e ele quer ouvir você tocar. Você é realmente Elvis Presley? Sarah perguntou, ainda atordoada. Elvis riu. Da última vez que verifiquei. Mas isso não importa agora. O que importa é que você vai ficar bem. Você e sua família. Vocês vão ficar bem. A segurança havia chegado tentando controlar a multidão. Elvis deu a Sarah um último sorriso, deu um tapinha em seu ombro, e então ele se foi, engolido pela multidão e pelo caos, deixando Sarah ali com $1.000 em sua mão e o piano de seu pai ainda ao lado dela. Naquela noite, quando Sarah chegou em casa no pequeno apartamento, sua mãe estava na mesa da cozinha com contas espalhadas à sua frente, estresse escrito por todo o rosto. Quando Sarah entrou e colocou o dinheiro na mesa, 10 notas nítidas de $100, Dorothy Mitchell congelou. Sarah Rose Mitchell, ela disse lentamente. De onde veio esse dinheiro? Sarah contou tudo. Rua Beale, o piano, o homem de jaqueta de couro, as coisas que ele disse e como ele acabou sendo Elvis Presley. O rosto de Dorothy passou por uma dúzia de emoções. Choque, medo, incredulidade e finalmente lágrimas. Meu bebê, Dorothy disse, puxando Sarah em seus braços. Seu pai ficaria tão incrivelmente orgulhoso de você. Naquela noite, pela primeira vez em 7 meses, Sarah sentou no piano de seu pai. Seus dedos encontraram as teclas e ela tocou Can't Help Falling in Love. Não foi perfeito. Seus dedos estavam rígidos e ela errou algumas notas, mas ela tocou. E enquanto tocava, ela quase podia ouvir a voz de seu pai cantando junto. 3 dias depois, a história de Sarah explodiu. A filmagem de Elvis com a garota e o piano foi ao ar localmente. Depois foi divulgada nacionalmente. Em uma semana, o vídeo havia sido visto por 12 milhões de pessoas. A história tocou algo profundo no coração da América. O rei do rock and roll, o artista mais rico do mundo, parando para ajudar uma adolescente em dificuldades na mesma rua onde ele uma vez sonhou seus próprios sonhos. Uma campanha GoFundMe começou sem o conhecimento de Sarah. No primeiro dia, $3.000 chegaram. No final da semana, eram $25.000. Pessoas de todo o país enviaram dinheiro, enviaram cartas, enviaram orações. A família Mitchell não estava mais enfrentando despejo. As contas foram pagas e havia o suficiente para os irmãos de Sarah irem ao dentista pela primeira vez em 3 anos. Mas a história não terminou aí. 2 semanas após o encontro, a mãe de Sarah recebeu um telefonema. O homem do outro lado se identificou como advogado de Elvis. O coração de Dorothy parou. Ela pensou que algo estava errado, que talvez Elvis quisesse o dinheiro de volta. Mas o advogado explicou que Elvis e seu empresário haviam criado um fundo educacional em nome de Sarah. $25.000 especificamente designados para a educação musical. Aulas de piano, teoria musical, o que ela precisasse, estaria esperando por ela quando estivesse pronta. Elvis não havia contado a ninguém sobre isso. Ele não ligou para a imprensa. Ele apenas fez silenciosamente, da maneira que fazia tantas coisas. Quando Dorothy desligou o telefone, ela chorou por 1 hora. Sarah segurou sua mãe e chorou também. Mas desta vez, eram lágrimas de gratidão, lágrimas de esperança. Naquele outono, Sarah começou aulas adequadas de piano com um professor do Memphis College of Music. Ela praticava todos os dias, às vezes por horas, o piano de seu pai carregando sua voz através daquelas teclas antigas. A música se tornou seu refúgio, sua paixão, sua maneira de manter seu pai vivo. 6 meses depois, a escola de Sarah realizou um show de talentos. Ela queria participar, mas o medo do palco quase a manteve afastada. Sua mãe a encorajou. Seu pai gostaria que você tocasse, e Elvis também. Sarah subiu naquele palco com o piano Kimball de seu pai. A escola havia permitido que ela o trouxesse, e ela tocou Can't Help Falling in Love. Sua voz era pequena no início, vacilando com nervosismo, mas ficou mais forte a cada nota. E quando ela terminou,
O auditório explodiu em aplausos que durou 5 minutos completos. Alguém gravou a apresentação e postou na televisão local. De alguma forma, o vídeo encontrou seu caminho até Elvis. E uma manhã, Sarah acordou e descobriu que Elvis Presley havia enviado uma mensagem através de seu boletim informativo do fã-clube. Vi a jovem Sarah Mitchell se apresentar ontem à noite. Aquela garota vai mudar o mundo um dia. Eu soube no momento em que a conheci. Continue tocando, Sarah. Seu pai está assistindo e ele está tão orgulhoso, e eu também. EP. Se esta história tocou seu coração, se ela te lembrou que um ato de bondade pode mudar tudo, lembre-se de curtir e se inscrever. Compartilhe esta história com alguém que precisa se lembrar que ainda existem pessoas boas neste mundo. Porque às vezes o rei do rock and roll também é o rei da bondade humana. E às vezes $200 de madeira e cordas valem mais do que todo o dinheiro do mundo.